É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez aqui na Double E de Educação, dessa vez com a professora Cláudia Barros, para falarmos sobre a educação física escolar na educação infantil. Sim, hoje iremos falar com essa mulher maravilhosa, com essa bíblia, com essa enciclopédia aí da educação infantil. Deixa eu arrumar meu laptop aqui, senão ele vai cair. Pera aí. Aí, agora sim. Uma moça que manja demais de educação infantil. Hoje essa live promete. Ela tem cursos conosco aqui na nossa plataforma da Double Age. Então, quem quiser conhecer um pouquinho dos cursos dela lá, pode conferir aqui com a gente na nossa plataforma. E também lá na plataforma dela, que ela tem lá, do Movimento Mirim, que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Ó, ela tá rápida, ela já até entrou aqui, ó, já tá pedindo autorização. De dinâmica. Ela que apanhava da internet, agora tá dando show na internet aí. Gosto assim. Olá, E tudo bem? tudo e você? Ó, gostei de ver esse avanço tecnológico, hein? Nossa, entrou na live, já pediu para participar. Eu falei, olha só! Olha só que de live eu tô craque, viu? Eu fiz tanta live nessa quarentena. E teve uma que não entrou de jeito nenhum, eu não sei o que aconteceu. Eu atrasei em 40 minutos a live, peguei o celular do meu filho, eu falei, não, eu tenho que ficar esperta nessa, né? Mas ainda Não, bem que deu certo. passei por isso. Você sabe que teve uma moça que eu convidei, e inclusive ela fez duas lives com a gente, né? Porque ela trabalhava com deficiente visual e trabalhava com goalball, né? Aí eu falei, É. não, vamos fazer duas lives. Aí, na primeira live que eu fiz com ela, meu, ela não entrava de jeito nenhum. Eu não Dava um sei que pau, raio que ela deu não uma vez. entrava. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Vamos lá. Aí conseguimos resolver o problema ali, fizemos a live, beleza. Na live seguinte eu falei para ela, bom, vamos rezar, né? Não aconteceu nada. De Entrou, acabou primeira. a live, foi de primeira. Eu falei, gente do céu, como é É, que faz pode? parte. Essas tecnologias ao vivo aí, às vezes dá essas coisas, mas hoje deu tudo certo, que bom. É isso aí. Ó, já temos gente aqui, ó, a Mari 70 Ferreira PX aqui, falando boa noite, que prazer te ver, Luiz. Prazer é meu, Mari, seja bem-vinda aí. Ó, já fica à vontade, quiser fazer perguntas aí, comentários, tá? Mas para a gente começar a live, vamos começar como a gente sempre começa, né? Pô, Cláudia, prazer ter de novo a sua companhia aqui ao meu lado. Obrigado por você ter aceito mais um convite meu, né? Obrigado por você estar disponibilizando um tempinho seu aí, né, para poder bater esse papo com a gente. E aí, antes da gente começar, né, se apresenta um pouquinho pro pessoal, né? Fala quem é a Cláudia, de onde você surgiu, o que que você faz, o que que você, né? Conta um pouquinho do seu passado, presente e do futuro. Vamos lá, então, gente. Olha só, eu sou professora de educação física, como o Luiz, e acredito que muitos de vocês que estão aqui na audiência, né? É possível que muitos, enfim, também venham dessa área. Eu me formei na USP, sou pós-graduada pela Unifesp, pela Faculdade de Medicina da USP. Integrei durante 3 anos aí um grupo de estudos de educação física escolar na educação infantil da USP, depois um grupo de estudos de habilidades motoras. Atualmente eu estou num grupo de estudos de neurociência aplicada à educação do Instituto Conectomos. Que mais? A parte profissional, eu fiquei 3 anos como técnica de nado sincronizado do Clube Paineiras do Morumbi, aqui em São Paulo, porque eu vim dessa área, né? Eu tinha sido atleta de natação, então essa parte aí aquática acabou, enfim, caindo aí no meu colo, né? Aí depois eu fiquei 10 anos na Academia Competition. Durante esses 10 anos eu fui professora e coordenei a área aquática de lá. Fiquei 10 anos na Academia Companhia Atlética, gerenciando toda a parte de programação infantil, de esportes, de lutas, a área aquática também de lá. Trabalhei com educação física escolar e há 6 anos atrás eu abri a Movimento Mirim, que é uma empresa que presta serviço de consultoria para instituições de atividade física infantil e oferece cursos de formação para professores. E aí, no Movimento Mirim, eu passei por muitos lugares, assim, muitos mesmo, como consultora em vários clubes aqui em São Paulo, fora de São Paulo,
academias, enfim. Aí eu entrei em contato com um mercado muito maior, né? A minha experiência profissional já era bem bacana, mas aí na Movimento Mirim eu tive a oportunidade de diversificar muito essas minhas experiências. E o que eu acho assim mais bacana de tudo isso, eu nunca parei de dar aula, né? Na verdade, a aula eu entendo que é meu laboratório, eu tô na prática lá, na linha de frente com criança até hoje. Mas eu acho que o bacana dessas experiências da Movimento Mirim foi entrar em contato com mais professores ainda. Eu sempre tive muito contato com professores. Na companhia, por exemplo, eu gerenciava uma equipe de 75 professores, sei lá, tinha época que era até mais. Na competition coordenava, né? E eu sempre gostei muito de aprender com a prática pedagógica dos outros. E hoje, na Movimento Mirim, como consultora, né? Aí, gente, eu tenho oportunidade de entrar em contato com prática de muita gente. E eu acho que essa mistura toda faz da nossa prática pedagógica alguma coisa maior, né? Então, é muito bacana. Eu adoro esse contato com professores que atendem crianças, esse dia a dia. Isso me encanta muito. Sim, não, eu concordo. E assim, eu acho, né, que nessa pandemia a maioria das pessoas passou por isso, né? Porque todo mundo que eu falo fala assim, não, nossa, o que eu troquei de ideia com outros professores, que eu conversei com outros professores, porque assim, é óbvio, né? A gente se viu numa enrascada, né? Pô, como é que vai dar uma educação física online, né? Então a gente correu atrás de ajuda, né? Tipo, gente, me ajuda. Sim. Então, ó, eu vou te falar, eu lembro até hoje, quando foi assim, março, né, que fechou tudo. Se eu não me engano, acho que em abril ou em maio, eu entrei em 3 grupos de educação física de professores, de WhatsApp, que eu não tinha, nunca tive. E assim, Cláudia, foi a melhor coisa da vida, assim, sabe? Porque é o que você falou, né? A gente começa a ver experiências e realidades de outras pessoas, né? Tanto de escolas públicas, de escolas privadas, gente que trabalha fora de São Paulo, gente que trabalha em escola que às vezes não tem nem quadro, o cara dá na praça da cidade, e aí você fala, cara, mas Não, como e é você dá incrível, né? É muito legal. Você entra em contato com esse pessoal, você fala, caramba, como a gente é rico de profissional, né? Ele quer se faz. Incrível, assim, eu E adoro. aí você traz esse repertório, né? Às vezes você fala assim, ah, tá bom, por exemplo, eu tenho quadro descoberta, né? Ah, choveu, tá bom, não tenho mais minha E aí, quadra. né? Puxa, e aí, né? O que eu vou fazer? Aí você Exatamente. começa a lembrar dos papos que você teve, né? Dos exemplos de Sim. atividades dos outros, né? Aí você fala, puxa, meu, eu tenho. Você voltou, né, Luiz? Tinha dado uma travadinha, mas tudo bem. Apareceu aqui para mim de outra vez. Mas voltando assim, eu testei muita coisa que eu vi. Né? Eu via as pessoas fazendo e eu falava, não, eu vou testar, cara, vamos ver se dá certo. E assim, eu acho que isso é o mais legal. Na pós-graduação também eu fiz isso. Eu lembro até hoje de uma aula do Fábio De Angelo. Fábio D'Angelo, ele deu uma aula pra gente lá na pós. O Fábio fazia parte de um grupo esse grupo de estudos de educação física escolar, que eu te falei, né, que eu fiz parte na USP, quem orientava era o professor Oswaldo Ferraz, que é um cara incrível, que foi meu professor lá, e ele foi orientador do doutorado do Fábio. Então eu conheci ele, nossa, ele também é maravilhoso, ele atuava no Instituto da Ana Moser, né, ele é incrível, ele tem muita ideia. Cara, não, foi sensacional. A gente teve 2 finais de semana de aula com ele e eu ainda achei pouco, assim, sabe? Porque realmente dá. Mas, assim, eu achei muito legal. Quero mais, né? Porque tem repertório aí para mais coisas. Né? E ele falou assim, galera, usem uma lousa, né? Para poder falar com as crianças. Eu falei, cara, lousa. Eu lembro disso até hoje. Ele falou, lousa. Aí ele mostrava como é que ele fazia e tal. E na aula prática dele, ele mostrou como. Eu falei, cara, vou tentar fazer isso, né? Meu, peguei uma lousinha, desenhei. Meu, assim, a ideia dele é fantástica e funciona. O problema maior é que a minha coordenação para desenho não é lá. A habilidade de desenhar. Mas, assim, é muito legal isso, né? Porque você vê a experiência dele, né? Um feedback dele, uma vivência dele de, usa uma lousa. Cara, a lousa funciona, mas você tem que ter uma certa habilidade para desenhar. Mas é fantástico. Nossa, sabe que eu tive uma vez?
o olho Eu arregalado. estava numa escola que tinha essa diretriz. A gente era obrigado a receber as crianças na sala de aula, então eu ia até a sala de aula das crianças, e era uma diretriz da coordenação da escola, né, do coordenador de educação física, desenhar a atividade na lousa para que as crianças entendessem. Aí funde, né, já, óbvio, educação infantil não teria Sim, condição, mas no fundamental. E aí de lá, então, a gente ia para a quadra, mas quando a gente chegava na quadra, eu já tinha meio para eles, né? E a minha dificuldade era essa, estava no desenho. E aí, chega uma hora que, assim, você começa a criar um vínculo tão grande com aquelas crianças, né? Elas, na verdade, a linguagem, ela é construída, né? E era muito sim. interessante que eu fazia uma bola, eles entendiam que aquela bola era uma pessoa. Eu, beleza, então, ó, a Não, gente tá, vocês estão me entendendo, tá é tudo uma certo. pessoa. Aí eu desencanei de saber desenhar, que eu realmente não sabia, e as crianças me entendiam. Eu falei, gente, vocês são muito generosos de entenderem o que eu tô fazendo aqui, né? Mas tudo bem. Não, é muito legal essa troca, mas eu acho que o que mais vale nessas trocas é isso, é a gente tentar aplicar, é o que você falou, né? Você teve experiência com outras professoras, com outras pessoas, pegou esses feedbacks, né? E entendeu isso, e assimilou isso, e colocou isso dentro do que você faz no Movimento Mirim, né? Isso que eu acho que é o mais legal. É, Como eu já falei no começo da live aqui, para quem não conhece, gente, vai lá no site do Movimento Mirim, conhece lá o trabalho que ela desenvolve, que é muito legal. Ela tem lá no site dela alguns cursos dela, ela faz cursos que eu acho que agora, aos poucos, vão voltar a ser presencial, né? Porque aos poucos as coisas estão voltando a Vamos, melhorar. gente. Ano que vem, Aos cursos poucos, presenciais, assim, um atrás do outro, né? Que aí todo mundo já vai estar eu imagino. vacinado, tá tudo certo, a gente consegue Eu se imagino. Eu imagino. E aí, assim, então, assim, confere porque vale a pena. Ela tem curso na nossa plataforma também, na Double A's. Gente, vale a entender. pena, é muito legal. É muito legal, vale a pena. Agora, vamos voltar a focar aí de novo na nossa educação infantil, né? Assim, ó, primeiro o assunto vamos começar pelo mais polêmico, né? Infelizmente, a educação física escolar, ela infantil, né? Na educação infantil, ela não é obrigatória, né? É uma pena. Então, eu Sim. queria que, assim, você discorresse um pouco, né, sobre isso, né? Por que que você acha, né, que não é obrigatório? Por que que você acha que tinha que ser obrigatório? Por que os Tá. benefícios e tudo mais? Dá uma pincelada sobre isso aí, porque, assim, infelizmente, a gente ainda vê escolas que não tem, Que né? não tem. Olha só, por que não é obrigatório? De verdade, eu gostaria de saber, né? Mas eu tenho uma teoria que talvez faça algum sentido. Quando a gente pega lá a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que a galera de escola sabe Sim, exatamente do que eu estou falando, a gente tem lá na base, se vocês forem pegar os campos de experiência, um dos campos de experiência fala especificamente sobre a questão da corporeidade, né? Que é a sim, parte dos gestos, dos movimentos, enfim, né? Ou seja, isso tá lá dentro, é uma diretriz. Mas o que eu entendo, o que eu imagino é que para o cara que de repente está construindo um currículo, ele não vai entender a criança como vários departamentos, entendeu? Porque, na verdade, essa organização por disciplinas é a gente que faz, porque o conhecimento ele é único. Mas aí, a partir daquele conhecimento, você tem o olhar de diversas linguagens, né? Você tem o olhar da arte, o olhar da educação física, o olhar da língua portuguesa, assim por diante. Então, eu imagino que a ideia é que esse grande guarda-chuva que é o currículo é ter um olhar integrado para a criança. Mas a questão, gente, é assim, o professor regente, né, de sala de aula de educação infantil, ele não teve essa formação. Seria maravilhoso se a gente tivesse na nossa formação, a nossa formação fosse completa, ela sim. abrangesse tudo isso. Mesmo a gente na educação física, né, a nossa faculdade é muito incompleta. Quando a gente sai da faculdade, quantos cursos que a gente tem que fazer e pós-graduações e não sei mais o que para a gente complementar alguma coisa que a faculdade não dá conta. Porque, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu tive um olhar muito restrito para essa parte de desenvolvimento infantil mesmo. E eu estou falando da USP, né? Sim. Que, enfim, é uma faculdade de referência. E então, eu acho que falta para a gente também esse olhar. E aí o pedagogo, ele
não tem essa formação do movimento. Então, o que acontece é que ele é obrigado a dar conta de uma coisa que ele não tem formação para aquilo. O melhor dos mundos seria realmente se a gente não tivesse essa segmentação por disciplinas, né? Se a gente olhasse, entendesse a importância do movimento na educação infantil e que aquele cara que atende sala de aula tivesse preparado para oferecer o melhor estímulo possível. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E aí entra a questão da necessidade dessa disciplina estar presente nesse momento da vida, né? Uma vez que o movimento, ele é o ponto de partida para qualquer aprendizagem, ele é o ponto de partida para a comunicação, ele é o ponto de partida da inteligência. A nossa inteligência, no começo da nossa vida, ela está toda concentrada no movimento, né? Então, é importante que eu tenha um profissional que entenda de movimento para estimular essas crianças nesse momento, né? Que pena que, enfim, a gente não consegue, numa formação de professores, dar conta de tudo isso, né? Sim. Não, e uma coisa que eu senti muito mais, assim, agora, nesse momento de pandemia, assim, que eu percebi muito mais, é que essas crianças de educação infantil, elas têm aquelas famosas janelas de aprendizagem, né? Que a gente está cansado de saber. E aí, assim, se você perde esse momento, né, é muito mais doloroso, muito mais difícil, né? Piora, né, o aprendizado. Então, a gente tem todos os estágios de desenvolvimento do Gálavo lá, né, da pirâmide do Gálavo, lá das idades e de desenvolvimento e tal, que estão justamente nessa idade de 1 a 5 anos. E aí, assim, se a gente não tem uma pessoa trabalhando isso lá, né, que vai começar a trabalhar com 6 anos, vai ser muito pior para a criança, né, você esperar isso. Então, eu concordo com você e, assim, é muito estranho, realmente, a gente não ter a educação física escolar numa educação infantil, visto que a ortografia, não, ó, olha eu falando, a bibliografia, ó, tô viajando, a bibliografia já mostra, né, que, assim, as crianças têm o que desenvolver, né, as crianças têm o porquê de fazer, inclusive as próprias professoras de sala, por várias vezes, ministram atividades motoras, né, para as crianças, né, circuitos psicomotores, né? Atividades psicomotoras, que o próprio magistério ensina a elas, né? O magistério tem lá, né? Mas é um olhar mais restrito, obviamente, né? Porque, na verdade, nesse período da educação infantil, né, o Gallagher chama de habilidades motoras fundamentais. Não por acaso tem essa denominação nesse momento, né? Entre 2 e 6 anos, é porque é fundamental, né? Se a gente for pensar antes dos 2 anos, aqueles movimentos que as crianças vão realizar são movimentos rudimentares que todas as crianças, num desenvolvimento típico, vão desenvolver. Claro que o ideal é que a gente coloque essa criança no chão, para ela espontaneamente ir se movimentando cada vez mais, mas as crianças vão apresentar. Agora, de 2 a 6 anos, que é essa fase da educação infantil, se não houver estímulo, a criança não atinge o estágio maduro das habilidades motoras fundamentais. E eu preciso de um cara que saiba trabalhar com isso, que saiba construir, organizar aquele ensino de uma forma sistematizada, adequada, para que de fato isso aconteça. E é bem o momento que a gente não entra, né? Então dói, né? Isso dói. E a criança é toda movimento, gente. Nesse momento, tudo mora no corpo dela, tudo passa pelo corpo dela. São experiências fundamentais, né? Eu lamento muito, assim, né? Que, enfim, a gente não consegue. Por isso que eu resolvi colocar no nosso roteiro esse questionamento, justamente porque, assim, eu também me questiono muito, assim, né? Por que não ter, né? Não me entra na cabeça também isso. E como eu disse, agora, nesse momento de pandemia, eu percebi muito isso, sabe? Tipo, quando as crianças ficaram em casa, eu já tenho percebido algumas crianças que você já começa a notar um problema um pouco na marcha, criança tropeçando e caindo, à torta direita, sabe? Criança que, por mais que tenha feito as atividades remotas, mas assim, o estímulo não era igual, sabe? Por exemplo, em casa, você falava assim, pula. A criança pulava 2 vezes e acabou. É diferente. Na aula, ela pula 150 vezes, 200 vezes, entendeu? Então, aí você começa a perceber. E assim, como eu trabalho, na minha escola eu trabalho do 1 ano, eu vou embora até os 10 anos, eu tenho percebido agora alguns alunos meus que eu sabia que estava num estágio melhor, motoramente falando, e hoje ele já está dando uma derrapada, sabe? Uma patinada.
E eu falei, pô, mas sabia fazer, né? Então, assim, mais ainda, ficou mais nítido ainda para mim, assim, o lance de, pô, cara, Sim. precisa ter, sabe? Precisa ter. Sabe que agora eu estou fazendo uma coisa que eu não fazia antes, porque na verdade eu não me encontrava muito com essa parte de atendimento individualizado para criança pequena, porque eu sempre entendi que assim era fundamental que essa criança tivesse imersa num grupo, né? Eu como professora eu tenho que observar também a execução motora, né? Mas não somente, né? Essa questão toda de socialização ela é fundamental. A criança aprende muito por modelos. Eu preciso observar se existem pares, né, relações de pares que são saudáveis ou não. E, enfim, precisa de uma série de